aquilo que a gente previu em Os Pingos nos Is, hein? O ministro Luiz Fux suspendeu a implementação do juiz das garantias até que o plenário do STF julgue as ações que questionam o Instituto na Corte. Na prática, portanto, não há mais prazo para que a figura desse magistrado passe a atuar no sistema de justiça do país. Como relator das ações, Fux vai ditar o ritmo desse julgamento, definindo, por exemplo, quando os processos serão liberados para análise do plenário. O ministro pode, por exemplo, pedir audiências públicas, entre outras medidas que acabam impactando o andamento das ações. Fux já deixou claro a inconstitucionalidade do Instituto. A decisão do ministro tem potencial para provocar desgastes internos no STF. Fux derrubou uma liminar concedida na semana passada por Dias Toffoli, presidente da Corte, que prorrogou em 6 meses a estruturação do juiz das garantias, que pela lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, passaria a valer a partir desta quinta-feira. Antes de assinar a cautelar durante o recesso do Judiciário, Toffoli chegou a telefonar para Fux, que é o relator das ações. O presidente do STF deu aval para Bolsonaro sancionar a lei, criando o Instituto, e já declarou sua constitucionalidade. Então, vamos lembrar, aqui nós ressaltamos o quadro de insegurança jurídica vigente no Brasil. Dias Toffoli está lá no seu plantão, solta uma liminar, depois vem o vice-presidente da Corte, solta outra. Essa era uma possibilidade apontada aqui. Eu frisei várias vezes, inclusive, que o Marco Aurélio Mello, que é outro ministro do Supremo Tribunal Federal, havia dito em entrevista que essa decisão deveria caber ao plenário do STF. Que nenhum ministro da Corte deveria decidir numa canetada, numa decisão monocrática, como, aliás, o próprio Marco Aurélio Mello decidiu soltar, abrir as portas da cadeia, né, no final. Foi do ano passado ou de 2018? Nem me lembro, mas acho que foi do ano passado, agora 2019. Não, 2018, dezembro de 2018, é que a gente está no início de 2020 no fim do ano passado ele começou a soltar todo mundo, todo tipo de bandido, por isso que virou o ano, a gente às vezes confunde, e o Marco Aurélio Mello tem tanta decisão ruim... Mas ele só decide errado. Pois é, mas uma vez ele tentou numa canetada, numa decisão monocrática, soltar todos os criminosos condenados em segunda instância, e aí depois demorou meses, mas o plenário acabou fazendo aquilo que ele queria. Portanto, Augusto Nunes... o Dias Toffoli, ele havia dado aval para o Bolsonaro, fez chegar que era possível a implementação, ele próprio deu essa declaração, confessou. Depois de aprovado, houve uma grande pressão popular, principalmente na internet, nas redes sociais, aqui entre alguns comentaristas da Jovem Pan também, e ações dessas associações que pediram a derrubada do juiz das garantias. Então o Toffoli, pressionado e tal, ele não declarou que era inconstitucional, ele apenas adiou a implementação para dar tempo de estruturar esse instituto, porque, como a gente diz, há 20% pelo menos das comarcas em que só atua um juiz, e você dividir a primeira instância entre 2 juízes em cada processo poderia ser muito complicado, é considerado inviável por muita gente, inclusive pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que era contra a aprovação no Congresso Nacional do juiz de garantias e contra também a sanção presidencial. A pasta dele, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia enviado um parecer ao presidente com essa posição. Nesse momento, Augusto, era só isso que eu queria deixar claro ao levantar a bola para você, não dá nem para saber se o resultado disso tudo vai ser bom ou vai ser ruim. Porque o Moro, dada a aprovação, ele achou até bom, pelo menos, demorar mais 180 dias. Agora não tem mais 180 dias, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o Luiz Fux é mais contra do que o Toffoli. A questão é que se vai para o plenário, vários ministros, né, e uma maioria já acenou ali com uma posição favorável. Então pode até ser que o resultado no plenário, é só uma possibilidade, tá? Seja ainda pior aqui, pelo menos na minha visão, do que essa suspensão do Toffoli. Os caras podem decidir que não tem que esperar 180 dias, não tem que implementar já. Ou podem decidir que tem que esperar 180 dias, ou podem derrubar, acabar considerando inconstitucional. Quer dizer, tudo pode acontecer no plenário, embora a maioria dos ministros já tenha acenado com um certo gosto, com um certo carinho pela criação dessas medidas. O que fica muito claro
é justamente o quadro de insegurança jurídica, Augusto, em que um ministro do STF toma uma decisão, depois outro toma uma decisão contrária e que só comprovam, essas duas decisões, o assodamento, como disse o ministro Moro, das decisões do Congresso Nacional no apagar das luzes de 2019. Bom, o Congresso decidiu criar o juiz das garantias para retardar o andamento dos processos na primeira instância, isso está claro. Como eles têm medo de cadeia, eles são assodados, né? Todo mundo anda depressa aí para escapar da cadeia. Então tem esse erro de origem. O Dias Toffoli disse que ao presidente Bolsonaro que seria perfeitamente possível implantar essa inovação já agora no prazo, ou seja, o primeiro conselho dele se baseou na suposição de que o judiciário estaria preparado para essa mudança que é monumental já amanhã, quinta-feira. Evidentemente, foi um cálculo de maluco e ele, para não mostrar com toda a clareza que cometera deliberadamente, aliás, um equívoco de grande porte, ele recuou ligeiramente. Vamos dar mais 6 meses para ver como é que fica isso. Pois bem, 6 meses não é prazo suficiente para implantar a figura do juiz das garantias, como sabe perfeitamente o ministro Luiz Fux, por ser o único dos 11 componentes do Supremo egresso da magistratura. Ele já trabalhou como juiz, ele sabe como são as coisas. O Toffoli, ele tentou ingressar na magistratura 2 vezes, levou bomba e não faz a menor ideia de como é o trabalho de um juiz de primeira instância, porque essa é a instância fortemente afetada por essa mudança. Eu vou repetir 2 números só. Existem, no momento, à espera da primeira sentença, 73 milhões de processos no Brasil. Mas, para chegar à primeira sentença, um processo demora, em média, 3 anos. Eles queriam que essa demora aumentasse, né? E queriam implantar isso aí agora. Não é possível e o Fux, pelo menos, vai dar o tempo que o país não teve para entender o que é isso. E o Supremo terá, como diz o Felipe, o Supremo é capaz de tudo, eles podem aprovar isso aí. Mas agora ele vai enfrentar uma opinião pública mais informada. Os deputados aprovaram essa figura no escurinho ali da noite, a última, ninguém discutiu nada. Os brasileiros, se você pedir aos inscritos no Enem que escrevam 10 linhas sobre o juiz de garantias, todo mundo vai ser reprovado nessa questão, porque eles não sabem. Agora saberemos, e não há dúvida de que o ministro Luiz Fux saberá explicar as dificuldades para a implantação disso. Não é um negócio que você... pode até ser uma boa mudança, mas não pode ser feita do dia para a noite, porque você não sabe sequer quem vai ser, nas comarcas que tem um único juiz, quem vai cuidar da primeira fase do processo, quem vai cuidar da segunda. É preciso resolver o problema do déficit de juízes, que é muito grande. Há comarcas sem juiz nenhum, comarcas distantes não tem como transportar um juiz para fazer o papel do juiz das garantias, não há verba para pagar a remuneração extra que tem direito todo juiz que trabalha em outra comarca. Então, o assodamento do Congresso e do Toffoli deu nisso. Felizmente, o Fux foi juiz. E os que querem a qualquer preço implantar essa inovação, que para mim é um regresso, eles vão ter que enfrentar gente que entende do assunto. Eles não sabem o que é isso.
Você sabe que você brincou aí falando se caísse no Enem, todo mundo ia estar confuso. E na verdade essa legislação ela cai mesmo nos concursos públicos, para promotoria, para delegado, para juiz e tal. E o pessoal fica quebrando a cabeça quando muda a legislação. E os próprios ministros do STF ainda não se entenderam a respeito daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Sendo que até agora se discute, por exemplo, e o Sérgio Moro apontou nessa semana, aquilo que o procurador Hélio Telho já vinha apontando desde o começo nas redes sociais, que houve até, na hora de legislar ali, uma remissão ao número errado de uma lei. Quer dizer, o assodamento era tanto que eles até na hora de copiar, colar, fizeram isso errado. E aí a lei não fica do jeito que eles estavam querendo que ficasse. Então tudo isso precisa ser corrigido, precisa ser revisto, precisa ser principalmente debatido pela sociedade em vez de aprovado assim para tentar atrasar a justiça, para gerar impunidade. José Maria Trindade, a gente ainda vai abordar outros aspectos porque as notícias ainda estão saindo. A decisão do Luiz Fux foi nessa última hora, mas eu quero ouvir suas impressões iniciais a respeito desse clima de insegurança jurídica. Pois é, dá impressão até, eu já disse, né, que às vezes nós devemos elogiar e saudar o parlamentar ausente. Lembra daquele parlamentar que não vai, a falta de quórum? Isso pode ser até bom, porque quando aquele plenário enche, isso pode acontecer. Eles votam geralmente contra o cidadão e votam coisas desse tipo. Eu aprendi aqui, Felipe Augusto, o seguinte, de que uma lei só é madura, aplicável, boa juridicamente quando ela passa por todas as fases, todas as etapas. Primeira etapa, evidentemente, Congresso Nacional, comissões, plenário da Câmara, plenário do Senado, depois a sanção do presidente. E aí é que vem a aplicabilidade da lei, que é o judiciário, né? Todas as fases. Um processo assim vai direto ao Supremo Tribunal Federal e a partir daí, a partir do entendimento dos juízes, né, é que se vai avaliar e aplicar aquela lei. O ministro Dias Toffoli, na presidência do Senado, fez uma sentença, assinou uma sentença esquisita e criticada por juristas aqui em Brasília, inclusive pelo ministro Sérgio Moro, dizendo que ele não poderia definir um novo prazo, ele não poderia definir onde a lei é aplicada ou não, porque aí é um papel do legislador. Eu não gosto desse juiz de garantias, acho que isso não é aplicável, não é a realidade do Brasil, não é uma invenção, existe algo parecido em São Paulo, mas não pode levar em consideração a organização do Estado de São Paulo para o resto do país. Então, o juiz de garantias não é um bom processo. Mas entendo que, e eu critiquei, o ministro não poderia adiar, mas poderia fazer isso aí, que fez o ministro Luiz Fux, ou seja, suspender. Ele decretou a inconstitucionalidade desta parte da lei anticrime até que o plenário discuta a constitucionalidade da lei. E aí eu entendo que outros assuntos vão entrar aí nesse debate e aí sim, a partir da decisão do plenário, é que a lei estará madura e pronta para ser aplicada. Uma mudança tão grande assim no judiciário não poderia mesmo ser implementada de uma forma tão repentina. Pois é, e ao suspender a implementação do juiz das garantias, o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez uma crítica indireta ao ministro Dias Toffoli, que dias atrás havia concedido aquela liminar adiando por 6 meses a aplicação da lei. Segundo o ministro, o juiz precisa ter uma visão minimalista e sem inovar em argumentações que possam confundir legislador e julgador. Em sua decisão, o presidente do STF, Dias Toffoli, estabeleceu o alcance da lei, definindo, por exemplo, que ela não vale para tribunais superiores nem para casos de violência doméstica. Como a gente apontou aqui em Os Pingos nos Is, ele excluiu também a aplicação do juiz das garantias, por exemplo, para o caso de corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao Caixa 2 eleitoral que o próprio STF havia transferido para a Justiça Eleitoral. E eu até comentei na ocasião, dizendo, olha, eles só querem a implementação do juiz das garantias naqueles casos que atingem mais diretamente a corrupção e a lavagem de dinheiro julgado, né, na justiça comum, que é o maior número aí de casos envolvendo os próprios parlamentares e os seus aliados.
né? Então é muito emblemático isso. Vamos implementar o juiz das garantias, porque isso é muito importante para o Poder Judiciário e tal, só que aí só implementa nos casos que mais interessam ali aos políticos e que são mais práticos de se fazer, não é mais prático, que é mais possível de fazer mesmo no meio dessa confusão, porque a confusão, é isso que eu estou querendo dizer, ela poderia ser maior ainda se o juiz das garantias tivesse de ser implementado também na justiça eleitoral, entre esses casos de violência doméstica, nos tribunais superiores, etc. Então, vamos aqui ao que afirmou o ministro Luiz Fux. Ao contrário, abro aspas, ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao STF realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988. Trata-se de olhar objetivo, cirúrgico e institucional, que requer do juiz minimalismo interpretativo, não se admitindo inovações argumentativas que possam confundir as figuras do legislador e do julgador. Fecho aspas. Muito importante, Augusto Nunes, essa definição. Teve um tempo atrás, eu lembrei aqui de cabeça, e mais uma vez eu vou ter que lembrar de cabeça, é uma intervenção que ficou muito marcado assim, na minha memória, embora eu não lembre exatamente qual era o ponto específico, do Teori Zavascki, ministro do Supremo, que depois acabou morrendo naquele desastre aéreo, em relação ao Luiz Roberto Barroso. Eu acho que foi na tramitação do processo de impeachment, em que houve judicialização muitas vezes, e aí o PT pedia para anular a sessão comandada pelo Eduardo Cunha na Câmara, etc. E aí teve um caso que eu, como comentarista, defendia que o Supremo Tribunal Federal simplesmente deveria mostrar que aquela decisão tomada pelo presidente da Câmara estava de acordo com a lei. Não é qual a decisão que o ministro do Supremo prefere, acha melhor, essa aqui é melhor do que aquela. Não, se o entendimento que o presidente da Câmara teve está de acordo com a lei, é um entendimento possível, cabe ao STF dizer, olha, a decisão está correta. E o Luiz Fux está falando exatamente isso agora, Augusto. Quer dizer, não é para o juiz falar é bom ou ruim, o ministro do STF, né? Conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. É para dizer se é constitucional ou inconstitucional. E o Toffoli faz um monte de puxadinho, um monte de gambiarra. Chegou ali a criação do juiz das garantias. Não, vou botar para valer nesses casos, nesses aqui eu vou excluir, não vale, não vale, não vale. Isso é função? Aliás, pelo texto da Constituição, o que compete ao Supremo deliberar sobre questões constitucionais. Há muito tempo, o Supremo começou a ultrapassar as fronteiras fixadas por lei. Agora desandou, de uns tempos para cá desandou de vez, porque antes eles deliberavam só sobre isso. É constitucional ou não? Agora o que eles menos fazem é discutir essa questão, se é ou não constitucional. Eles querem saber se é conveniente politicamente, se isso deixa a imagem do Supremo mais ou menos arranhada, etc, etc. Eles estão completamente equivocados quanto ao método de julgar. Parece, Zé Maria Trindade, que o Supremo Tribunal Federal virou a terceira casa legislativa. Exatamente. Né? É a terceira instância do Congresso Nacional. Então você tem a Câmara dos Deputados, você tem o Senado e você tem o Supremo Tribunal Federal. Então os parlamentares vão lá, legislam de qualquer jeito, falam, qualquer coisa, os ministros do STF terminam de legislar isso aqui pra gente. Só para complementar, que eu acabei falando no meu comentário, mas o Teori Zavascki, ele se contrapôs ao Luiz Roberto Barroso, se eu não me engano, naquele momento, e ele falou alguma coisa assim, só estou aqui, cabe a mim, como ministro do STF, analisar se a interpretação dele era possível ou se não era. Não é a minha preferência, o que eu gosto mais, o que eu gosto menos. Ele falou algo assim numa intervenção cirúrgica como essa do Luiz Fux. Diga aí, Zé Maria. Pois eu li recentemente um texto da juíza Oriana Pischi, que ela fala exatamente e faz comentários sobre essa situação. Segundo ela é uma avaliação, análise, cada vez mais, e é verdade,
a sociedade vem criando uma expectativa, uma demanda muito grande com relação aos juízes para que eles sejam criativos, a justiça criativa, e indo além da letra morta da lei, né? E dando respostas, e até como você disse, e até possibilitando, consertando leis mal elaboradas e mal feitas pelo Congresso Nacional. Só que isso aí, sendo levado aí a um grau superior, pode mudar, inclusive, o que prega a origem do direito, que é a intenção, o espírito da lei, ou seja, o objetivo do legislador. Antes e depois de passar pela Câmara dos Deputados, esse assunto passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que na verdade é o nome maior, que fala em redação, em juridicidade, né? Então é o quesito primeiro, para avaliar inclusive a redação, se está juridicamente perfeita, e passa esse tipo de erro na remissão de leis. Isso é uma barbeiragem assim, muito grande. Os consultores legislativos devem estar envergonhados de deixar passar um texto assim. Mas voltando aqui à justiça criativa, esse é um grande debate na sociedade, até onde vai o juiz. Veja bem que nós estamos falando aqui do Supremo Tribunal Federal, estão nos ouvindo, estão acompanhando tanto o Supremo como essas nossas avaliações, juízes do Brasil inteiro. E eles repetem, né, e seguem o que é decidido pelo Supremo. Se o Supremo dá essas vaciladas, dá esses cavalos de pau, os juízes que seguem o Supremo ficam meio desnorteados. E aí eles começam a criar, fazer a sua justiça criativa ao seu modo. Veja que confusão isso pode dar e que confusão pode acontecer. Felipe, desde o início, nós estávamos falando aqui de que a decisão do ministro Dias Toffoli não tinha sido boa, porque ele adiou, aí muita gente, graças a Deus adiou. Não, mas ele adiou, mas manteve, reconheceu a constitucionalidade. Por outro lado, ele mudou o conceito da lei ao definir onde aplica, onde não aplica. Ora, eu nem sou advogado, mas isso aí é um papel do legislador, que não fez o seu trabalho, deixou uma lei dúbia. Eu conheço de elaboração de lei. Vou te dizer aqui, quando alguém percebe que vai perder no plenário uma determinada lei, ou seja, o conceito dele, o que ele defende, ou do grupo, do controle remoto dele, o que ele faz? Ele implanta supressão de palavras e implanta vírgulas para depois ir à justiça e derrubar a lei. Olha que inconsistência. O Congresso quer uma coisa por uma vírgula ou por uma palavra suprimida, dá nisso aí. O Supremo acaba mudando tudo. Então, eu acho que a decisão do ministro Luiz Fux foi boa, vamos suspender tudo e se declara ou constitucional ou inconstitucional, e o Supremo não pode ficar refazendo leis mal feitas no Congresso. Agora eu queria fazer um lembrete aqui que é uma brasileirice espetacular, né? Pouca gente sabe que, por lei, o brasileiro não pode se defender de uma eventual infração, dizendo que não conhecia a lei, que desconhecia a existência da lei. A justiça parte da premissa de que todos os brasileiros conhecem a lei. É um país cartorial, é uma floresta de leis, e eles fazem essa exigência absurda. Tem tanta lei, mas os juízes não sabem, não conhecem todas as leis. Muito bem, vai fazer quase um mês, né? Que dia é hoje? 22 de janeiro, que a gente está tratando desse assunto aqui do juiz das garantias, mas caso você tenha ligado aí o rádio ou o YouTube apenas hoje, estivesse viajando aí nesse começo de ano, só para deixar claro, o Congresso Nacional aprovou no fim do ano o pacote originalmente, como eu digo, anticrime, enviado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e inseriu ali alguns jabutis, como a limitação à delação premiada, novos obstáculos à prisão preventiva e a criação dessa figura do juiz das garantias. O juiz das garantias, na verdade, é o juiz da fase de investigação. No entanto, esse item do pacote também tem ali um ponto que diz que cessa a função do juiz das garantias uma vez recebida a denúncia ou queixa, ou seja, que é quando é aberta a ação penal. Então, o caso passa a ser analisado pelo chamado juiz de instrução ou julgamento.
Portanto, se divide a primeira instância em duas. Tem o juiz da fase de investigação e o juiz que vai julgar, que vai sentenciar aquele denunciado. Isso é o que significa, na prática, a criação da figura do juiz das garantias. Você divide a primeira instância em duas e, como já existem 4, é praticamente a criação da 5ª instância, como se já não bastasse toda a lentidão, toda a morosidade do sistema judicial brasileiro. Agora, a gente acabou de receber uma nota aqui da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, e eu vou ler para vocês. Aspas, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, saúda a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de atender o pleito feito pela própria AMB de suspender liminarmente a legislação que visa introduzir no país uma nova figura no sistema jurídico, que seria o juiz de garantias. Essa é mais uma demonstração de que a magistratura brasileira é imparcial e que a Constituição e a lei atual já asseguram a isenção dos julgamentos. A magistratura brasileira reitera seu compromisso com a sociedade. Cumprimos nosso papel de defender a Constituição Federal, que estabelece o princípio da unicidade e do juiz natural, garantindo às partes do processo a máxima transparência quanto aos reais responsáveis pelo julgamento das ações. Fecho aspas, essa é a nota da Associação dos Magistrados Brasileiros, que me parece muito correta nesse posicionamento, né, Augusto? Perfeito. Os juízes agora, repito, terão tempo para mostrar que isso daí foi uma maluquice que precisa acabar. Vai ser difícil para o Supremo aprovar isso. Há muitas outras carências a atender em todos os estados. Eles estão e mais, não é só a justiça estadual que terá de mudar. Se você tem a mudança na justiça federal, que também tem a primeira instância. Você tem que saber se a justiça militar entra nessa mudança. É muito complicada. Agora, não é prioridade. Não é prioridade. Só é prioridade daqueles que estão encalacrados com a justiça. Aí. Quer fazer um complemento, Zé? Diga aí. Até deputados e senadores criticam este cavalo de pau na justiça brasileira, e a Associação dos Magistrados diz muito bem, e a expectativa aí é esperar agora o plenário. Pronto, ficamos livres dessa história de juiz de garantias por um bom tempo. E já que ainda estamos falando do pacote anticrime, voltamos aqui para atualizar a questão debatida no primeiro bloco de Os Pingos nos Is, que foi a liminar do Luiz Fux. O Sérgio Moro acabou de ir ao Twitter elogiar a liminar de Luiz Fux, que suspendeu o juiz das garantias por tempo indeterminado. Abro aspas aqui para o Sérgio Moro. Sempre disse que era, com todo respeito, contra a introdução do juiz de garantias no projeto anticrime. Cumpre, portanto, elogiar a decisão do ministro Fux suspendendo, no ponto, a Lei 13.964 de 2019. Não se trata simplesmente de ser contra ou a favor do juiz de garantias. Uma mudança estrutural da justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão. Não pode ser feita de inopino. Complicado ainda exigir que o judiciário corrija omissões ou imperfeições de texto recém-aprovado como se fosse legislador positivo. Excelente ainda a ideia de realização de audiências públicas na ação perante o STF, o que na prática convida a todos para melhor debate. Fecho aspas. Daí o Sérgio Moro sempre com a sua elegância, com o seu cuidado ao lidar com o seu entorno de todos os poderes, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, o próprio presidente faz parte do poder executivo, onde ele é ministro, sancionou a criação da figura do juiz das garantias. Sérgio Moro ele tem inclusive focado na questão da implementação, da inviabilidade. Eu questionei no Roda Viva na segunda-feira a respeito da questão da impunidade. Ele foi focando mais na questão da inviabilidade e no final falou que havia risco, sim, de impunidade. Ele deu a entender isso no final da sua declaração. E agora, Augusto, ele dá aqui, aproveitando a argumentação do Luiz Fux, que eu elogiei aqui no primeiro bloco, o Sérgio Moro também dá ali uma indireta na prática para o Toffoli. Que não é que ele esteja dando uma indireta, é que ele está criticando na prática aquilo que o Toffoli fez, que foi se comportar como o que ele chamou aqui o Moro de legislador positivo.
Ou seja, vou repetir esse trecho do Moro que critica indiretamente a decisão do Toffoli. Complicado ainda exigir que o judiciário corrija omissões ou imperfeições de texto recém-aprovado, como se fosse legislador positivo. Nós chamamos a atenção para isso no primeiro bloco e o Moro está chamando agora, Augusto. O Moro tem todo o direito de opinar, porque ele foi um juiz. O comportamento dele como juiz foi irretocável. Tá? Ele foi um grande juiz e hoje é um ministro da Justiça que vem tendo um desempenho admirável. Ele tem essa opinião, tem o direito de externá-la, da mesma forma que se os ministros do Supremo falam sobre tudo, comentam tudo, porque o Moro, que é a maior autoridade nesse assunto, ele sabe como combater o crime, porque comandou a maior e mais eficaz operação anticorrupção da história. Então não venham com essa os jornalistas, os ministros do Supremo. Não, mas o ministro da Justiça não pode falar sobre. Pode sim, e deve, e é ouvido com respeito pelo país. E aí, porque Zé Maria Trindade, o Sérgio Moro, ele tem determinadas posições e ele defende aquelas posições. Claro. Com todo o cuidado, com a devida vênia, para não ferir suscetibilidade, para não causar melindres, não gerar retaliações, mas ele vai lá e defende. Ele não apaga tweet em rede social, não. Ele defende a primeira instância, ele vai lá e publica que ele defende. Ele é contra o juiz das garantias, ele vai lá e publica que é contra. Diga aí, Zé Maria. Pois é, mas com todas as modéstias do mundo, como dizem os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando falam lá das vênias, né? Nós, desde o início, falamos isso e acompanhei o ministro Sérgio Moro falando a mesma coisa. Ele criticando a história, dizendo que foi bom, mas criticando o ativismo judicial de adiar a aplicação como se fosse legislador e também definindo ali onde o juiz deveria ser aplicado ou não. É uma nota perfeita e é isso que nós estamos falando aqui há tempo. Chegou o momento do Supremo definir se é constitucional ou não. Não pode reformar a lei e nem refazer o texto mal feito aí da lei no Congresso.